Vamos assim, lembrando a fidelidade do Mestre Jesus, pedindo para que Ele esteja conosco nesse exato momento de evangelho, de conversa amiga, de um bate-papo entre aqueles que estão interessados sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a compreensão da verdadeira da vida. Então vamos fechando os olhos, sentindo a presença espiritual da nossa equipe responsável pelo trabalho de hoje, pedindo para que Deus nos ilumine para melhor entendimento e esclarecimento sobre o assunto. Que possamos todos, em um só sentimento de paz, carinho e amor, vibrar pela harmonia universal entre os homens, vibrar pela harmonia entre as religiões, vibrar pela a necessidade de compreensão e de tolerância para com todos os homens e mulheres da face da terra. E vamos pedindo a Deus para que Ele continue nos proporcionando o pão de cada dia, um teto que nos proteja do frio, do vento, da chuva, pedindo a Deus que Ele possa nos dar força e energia para ganharmos esse pão, e pedir a Deus também força para que possamos dar continuidade à nossa tarefa espiritual. E assim, vamos agradecendo ao Pai por tudo aquilo que nos proporciona de bom e supostamente ruim, e que possamos tirar proveito de tudo aquilo que acontece em nossas vidas do ponto de vista maior, do ponto de vista espiritual. E assim iniciamos o trabalho de hoje, pedindo para que possa haver uma harmonia, que possa haver uma proteção por todas as religiões, por todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular a Casa Espírita Maria de Nazaré. Pedimos também uma vibração de amor por todos os nossos irmãos moradores de rua que necessitam de paz, de um braço estendido, ofertando um pão, uma água, um cobertor. E vamos pedindo também para que essa energia, essa luz bendita emanada do Pai Criador possa chegar em todas as penitenciárias, todas as delegacias, envolvendo cada irmão que lá esteja, da melhor forma possível. Como pedimos também para que essa energia proteja cada um de nós, especialmente os nossos familiares, amigos e inimigos. E assim iniciamos o trabalho da noite de hoje com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. Boa noite a todos. O tema de hoje é orgulho. Orgulho. Falar de orgulho não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. Porque nos remete a fazer um balanço das nossas próprias vidas. Será que eu sou orgulhoso ou será que eu não sou orgulhoso? É difícil a pessoa admitir que seja orgulhoso, né? Geralmente, todos nós temos uma visão de nós mesmos, uma visão equivocada. Uma visão que a gente tenta camuflar a realidade. Bom, o orgulho existe, está em todos os cantos, de todas as formas, de todos os jeitos. O orgulho, ele fere os nossos sentimentos, porque não permite nenhum tipo de comparação, nenhum tipo de relação com as pessoas que nós acreditamos que sejam menores do que nós. O orgulho nos fecha os olhos, nos deixam cegos e não deixam perceber a vida. Porque muitas vezes o orgulho faz crer que nós sejamos mais do que de fato somos. E não somos nada.
E o orgulhoso, ele não tem essa dimensão da realidade. Então ele acha que todo o mundo está para servi-lo, está para atender seus desejos, suas necessidades. E quando, na verdade, o mundo não está para servir ninguém. E sim, estamos aqui para viver em coletivo, viver em harmonia, viver em tolerância. É isso aquilo que se espera de todos nós. O mundo aqui não está para nos servir, sim, nós estamos aqui para viver e dividir o mundo com todos, com todas as espécies animais. É tão complicado isso, falar em orgulho, o orgulho está tão presente em nossas vidas, que a gente vê orgulho na religião. Se você pegar o Antigo Testamento, lá deixa muito bem claro que o povo escolhido de Deus são os judeus, são os israelitas. Bom, será que Deus tem um povo predileto? Será que Deus não gosta de todos os demais? Se a gente tem a compreensão que tudo no mundo foi feito por Ele e que tudo tem uma finalidade, imagina se Deus vai ter um filho predileto. Ele vai fazer, olha, esse aqui eu vou fazer para ser feliz e esse aqui eu vou fazer para sofrer. Esse aqui eu vou fazer para ser perseguido, para sofrer de acordo com o meu interesse. Não, Deus não é isto. Deus é amor. E por ser amor, Ele ama todos os filhos de todas as maneiras, de todas as formas. E Ele não tem filho predileto. Na verdade, Ele espera que o filho que tem o maior entendimento sobre a realidade espiritual possa ter maior e melhor tolerância para com aqueles que não têm esse entendimento. Então é um equívoco nós nos achamos melhores do que os outros por termos uma religião X, Y ou Z, por sermos judeus, por sermos católicos, por sermos protestantes ou por sermos espíritas. Não, absolutamente. Nós vivemos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, segundo o livro psicografado por Chico Xavier. Isso faz da gente melhores do que os demais povos? Será que nós somos melhores que os palestinos? Será que somos melhores do que os americanos, do que os cubanos, do que os russos, do que os chineses? Não. Não somos melhores do que ninguém. Apenas temos uma incumbência no qual podemos dar conta do recado ou falharmos redondamente. Mas Deus não tem filhos prediletos. Se não seria de um péssimo mau gosto falar que aquele que nasceu aleijado de uma perna, ou nasceu sem o movimento do corpo, ou nasceu com o cérebro atrofiado, é porque Deus ama menos? Não. Nós sabemos, pela lei de causa e efeito, pela lei de reencarnação, que é uma lei da natureza, é que nós somos artifícios do nosso próprio destino. Automaticamente, nós construímos o bem e o mal para nós mesmos. Agora, o que nós podemos fazer perante essa realidade? Como nós devemos agir perante todos os nossos irmãos, sejam eles ateus, sejam eles umbandista, candombista, sejam eles do candomblé? Nós não temos o direito de julgar ninguém, não temos o direito de perseguir ninguém. Porque Jesus ele não criou uma religião. Nós criamos a religião. Nós, no decorrer da história, manipulamos seus ensinamentos de uma tal forma que utilizamos não para o engrandecimento espiritual da humanidade, mas sim como instrumento de dominação política e econômica. Por isso, Jesus falou para todos nós que ele ia mandar o Paracleto, que é o Espiritismo, para nos relembrar tudo aquilo que ele tinha ensinado e para nos explicar mais coisas. É essa a nossa responsabilidade. Isso não significa que temos o direito de julgar, de maltratar. Temos que combater o orgulho e a vaidade. É porque o orgulho é que leva às maiores atrocidades. Vamos imaginar o seguinte, vamos relembrar
durante um bom tempo, acreditava-se que existia povos pré-determinados a serem felizes e outros não. Criou-se até o conceito baseado numa ciência falsa, a eugenia, para explicar por que determinadas pessoas já nasciam já destinadas à, à marginalidade e outros não. Então eles queriam medir pelo tamanho do nariz, pelo tamanho do crânio, para poder definir, classificar as pessoas. Esse absurdo chegou a tal ponto onde o que provocou o Holocausto dos judeus. Mais de 6 milhões de vítimas foram assassinadas, a mando de uma ideologia extremamente orgulhosa que acreditava que os arianos eram uma raça superior. É esse tipo de coisa que nós temos que tomar cuidado, porque o orgulho nos fecha a razão, obscurece a vista, não deixa a gente perceber a verdade. O orgulho manipula. Nós, perante os exemplos históricos que estão em nossa frente, devemos tomar muito cuidado. Cuidado para que não possamos manipular e não sermos manipulados. Porque aqueles que gostam de manipular, eles gostam de exaltar o orgulho no outro. Mostrando que, olha, você é diferente. O inimigo, que é um linguajar muito falado aí, aquelas entidades espirituais negativas que ainda não se desprenderam dos bens materiais, que querem vingança, que querem maltratar, que querem manipular as pessoas, elas utilizam exatamente o orgulho para manipular. E através do orgulho eles destroem muitas coisas. Porque nós somos orgulhosos e nos deixamos manipular. O médium, então, é facilmente manipulado se ele cair no orgulho. Se ele acreditar que ele é mais do que de fato é. E as entidades espirituais vão falar, olha como você incorporou direito, como você fez bem seu trabalho, olha a sua palestra, como é interessante. Eles vão insuflando lá, espiritualmente, esses pensamentos, até que você perca o equilíbrio. Perdendo o equilíbrio, você é manipulado. Esse exemplo a gente pode observar em muitos lugares, inclusive nas casas espíritas. Tem casas espíritas que fecham. Fecham exatamente porque se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade. Acreditar que de fato era mais do que de fato era. E aí você vê casas importantes sendo fechadas, exatamente porque foram manipuladas. Porque deixaram espaço vazio, onde a espiritualidade inferior trabalhou o orgulho. E o orgulho derruba. O orgulho chega ao ponto de tal forma enganar a pessoa que ele muitas vezes não percebe que ele está cometendo um equívoco. Às vezes todo um grupo de pessoas está percebendo seus erros, seus equívocos, mas você não se deixa ver a realidade porque acredita que está no caminho correto. Então combater o orgulho não é fácil. Não é uma tarefa simples. Não é uma coisa que a gente compra no mercado. Vou comprar lá no mercado, vou comprar um produto para combater o orgulho. Como você comprar uma uveja lá para combater a gordura da panela que você fritou o bife. Não, não é assim. O orgulho está em nós. Nós temos que saber que ele existe. E nós temos que combater todos os dias. Saber que ele está presente em nós. Saber que ele é o nosso principal inimigo para a nossa vitória espiritual. E aí ter clareza de que o passo para esse desprendimento se dá todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nós temos que ficar atentos, temos que vigiar os nossos passos, ficar atento se não deixou uma pontinha lá para ser utilizada pelo seu adversário, que não é simples. Para isso você tem que ter amigos de verdade. Amigos de verdade que te possam falar, olha, você não está bem correto falando esse tipo de coisa. Olha, eu achei você um pouco orgulhoso. E você tem que estar atento. Mesmo que aquilo doa no momento. Porque você ter orgulho ferido é dolorido. É danoso, né? Pesa. A gente demora um tempo para poder se dar conta. Mas
Você tem que ter pessoas que sejam capazes de falar isso para você. De olhar no seu olho e falar, olha, no caminho não é bem esse não. Você não está muito certo disso. E aí você tem que estar preparado e entender que aquilo é uma oportunidade de crescimento, de despertamento. Porque do ponto de vista espiritual, de uma casa, as entidades inferiores procuram exatamente esses pontos mais frágeis para ser trabalhado. E ali eles vão infiltrando, quando vai ver, domina toda uma casa. Né? Tem um livro muito interessante, Aconteceu numa Casa Espírita, que relata casos desse tipo, exatamente. Em que o médium acredita que é de fato aquilo que não é. E aí vai entrando, vai modificando. Aí ele quer acreditar mais na entidade que se comunica do que na codificação espírita. Ele quer acreditar mais nas lições manifestadas ali, trazidas pelos espíritos que se comunicam através dele, do que através do ensinamento de Jesus. E aí a porta está arrombada completamente. Aí você perdeu o controle. E você tem que dar 2 passos para trás para você recomeçar a sua jornada. Ah, mas se eu cair no orgulho, o que eu faço? Bom, seja bem-vindo à casa. Né? Todo mundo cai. Não tem um que não caia. Não tem um que fala assim, eu sou Superman, sou invencível. Não. O fato de você admitir que você caiu no orgulho, de que você é falho, isso vai lhe fortalecer. Isso vai te dar elemento suficiente para você crescer. E digo mais, o seu mentor espiritual, o seu guia espiritual, a equipe espiritual da casa, vai perceber que você está lutando. Aí eles vão se cercar mais ainda de você, para te proteger, porque percebe que você é uma pessoa séria, que você quer o bem. E você admitindo esses equívocos, você se fortalece, você se torna um elo forte da casa, um elo forte do trabalho que você participa. Então, só tem a ganhar do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista da dor, provoca uma dor, você admitir que você errou, provoca uma tristeza, falar, pô, eu tô caindo nessa ainda, nessa idade, depois de todo esse caminho percorrido, traz tristeza, mas isso vai te fortalecer. E tem que ter confiança. Confiança em Deus, em Jesus, confiança na codificação espírita, confiança na equipe espiritual da casa, confiança no seu mentor espiritual. E tudo vai ser modificado. Porque aqui, nós, presentes nesse planeta Terra, mundo de provas e expiações, nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para ser testados mesmo. Para ver como eu posso caminhar. O que eu posso fazer de melhor para acertar. Nós estamos numa escola. Se a gente está numa escola, não é normal uma criança usar a borracha para apagar o exercício que está errado? Vai dar trabalho, corrigir o exercício. Tem criança que tem preguiça de apagar o caderno, fazer o exercício tudo de novo. Né? Dá uma certa preguiça, mas você tendo essa humildade de apagar o que você fez de errado e continuar a sua caminhada, isso vai te fortalecer, vai te dar ânimo, coragem para continuar a sua jornada. Então, bem-aventurados aqueles que têm o coração aberto para a humildade de admitir que somos falhos, que estamos aqui para aprender e que no caminho haverá muitas pedras que favorecerão a nossa queda. Mas o perdedor não é aquele que cai. O perdedor é aquele que se recusa a se levantar. Fica na paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Aí vocês vejam então a importância e a responsabilidade, porque a quem é muito é dada, muito será exigido. Muitos vão vir atrás de nós, com dificuldades, com dúvidas, com anseios. A mediunidade de um monte de pessoas vai começar a se abrir, as pessoas não vão entender.
Não vão saber o que é aquilo, o que é que faz, como é que é isso. Não vão entender. E os espíritas vão estar aptos a explicar, a orientar, a abraçar, a apoiar, a consolar, sobretudo a consolar. Porque as pessoas precisam de consolação, não é? Então, vocês vejam que realmente só não cai aqui espírito puro para cima. Porque os espíritos que tiverem já bastante virtudes, que vierem para cá, ainda podem sofrer algumas quedas. É por isso que o Cristo, quando precisa de uma missão que não pode falhar, ele escolhe algum dos seus ministros, que são espíritos puros da mais alta hierarquia. Porque veja bem uma coisa. O espírito pode estar entre os espíritos puros, mas pode estar no início. Porque na escala do mundo crístico, que são os espíritos puros, tem o começo e chega até o fim, que é o espírito crístico, lá em cima, que é um Cristo, virá um Cristo. Gente, isso aí leva bilhões de anos, hein? Então, quando o Cristo tem uma missão que não pode ter erro, não pode ter falha de jeito nenhum. Agora, quando é uma missão que exige ao máximo, o máximo do Espírito, ele mesmo vem, como ele veio. Porque os que ele mandou antes cumpriram a missão, não é? Mas vocês vejam as dificuldades que foram enormes. Mas aquela missão que era a superlativa, ele mesmo veio. Mas ele manda os seus emissários também, em missões que não pode falhar. Como quando o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho, coração do mundo, só que naquela época era por volta de 1200. Ainda não tinha descoberto a América, só tinha índio, né? E aí então ele mandou o seu ministro de Assuntos Sociais, que era Enlil, para ele se preparar, que ele ia entrar em missão. E ele entrou. Ele reencarnou como Henrique de Sagres. Ele foi o descobridor das cartas náuticas, as cartas marítimas. Porque naquela época, os navios só navegavam na costa dos países. Tinham medo de ir para o mar aberto, porque achavam que no mar aberto, uma hora o mar ia acabar, eles iam cair num buraco sem fim e ia morrer todo mundo. Eles não sabiam o que tinha. Achavam que tinha monstro lá, enfim, então ninguém ia. Ninguém se arriscava, ninguém se aventurava. Henrique de Sagres, descobridor das cartas náuticas, possibilitou, então, que os portugueses viessem aqui e descobrissem o Brasil, que era o objetivo, porque o Portugal foi a nação escolhida para ser a nação que descobriria o Brasil. Então, quando precisa de uma missão fundamental, ele escolhe a dedo quem vai ser, né? Agora, nós, que ainda somos espíritos intermediários, que estamos aí trabalhando para nos melhorar, mas nós ainda erramos, hein? Nós ainda erramos. Mas a gente trabalha, porque quem de nós não fica nervoso de vez em quando? Não levanta a voz de vez em quando? A gente levanta. Mas dentro do que é o normal, a gente não faz isso. Porque veja bem uma coisa. Como eu expliquei, não é? O espírito que já não mais é capaz de praticar ato de violência, ele não se vinga. Nessa situação, ele está apto para viver no mundo de regeneração. Agora veja bem uma coisa. Estando no mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, onde nós vamos saber, conhecer e ter certeza, não ter dúvida sobre a lei das reencarnações, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, a lei da atração, nós vamos saber disso, nós vamos viver conforme isso. E os nossos pais também vão saber e nos vão ensinar o bom caminho. Então, nessa situação, dificilmente a gente vai errar nessa parte de buscar vingança. Agora, no mundo de expiações e provas, isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode, em determinadas circunstâncias. Não é? Vocês vejam que às vezes pessoa espírita, pessoa com conhecimento, tudo, vocês vão dizer, não, a pessoa espírita não vai suicidar. Gente, tem espírita, suicida. Não é? Vocês vejam uma coisa, o fundador do Bezerra de Menezes, onde tem o asilo e o centro espírita, o fundador suicidou. O João sabe essa história, aliás, ele que me contou. Não é? Esse fundador era um homem muito bonito, e por isso, já viu, né?
as mulheres o assediavam bastante. Ele era casado, ele acabou caindo nessa fraqueza, praticando a infidelidade conjugal, só que depois isso veio à tona, todos ficaram sabendo, ele ficou envergonhadíssimo, imagine. Ele fundou Bezerra de Menezes, né? Fundou o Centro Espírita lá, o asilo, tudo, e aí todo mundo ficou sabendo disso, ele não suportou, se suicidou. Então vocês vejam, mesmo sabendo, o espírito do mundo de expiações e provas pode cair, hein? Então você tem que ter muito cuidado. Você tem muito cuidado, porque pode acontecer. Então a gente precisa... Por isso que o Cristo falou, orai e vigiai sem cessar. Né? Cuidado com o que a gente fala, porque, olha, gente, depois que a gente fala, é complicado. Depois que você já falou o que falou, de forma agressiva, de forma áspera, aí, às vezes não tem mais como se arrumar. Pode até ter, mas naquela hora o problema já está feito. Depois você pode ir lá, depois que passou, você pode ir lá, porque acalmou, dependendo do que foi, você pode ir lá e desculpa, tal, amenizar e pronto. Dá. Dependendo do que for, não dá. Dependendo da falta, não dá. Então, procurar refletir, muitas vezes demorar alguns minutos, se for possível, pelo menos um minuto, ou pelo menos 30 segundos, antes de falar alguma coisa. Refletir. Porque veja uma coisa, no automático vem o nosso cérebro reptiliano, que é vingar, que é bateu, levou, que é não deixar passar nada e gritar, é isso. Então, se você deixar passar pelo menos uns 20 segundos, aflora o seu sentimento. Sua intimidade vai refletir e falar, não, mas eu não devo fazer isso, não vou fazer, vamos deixar passar isso, e você não age, né, de forma intempestiva, porque depois o arrependimento pode ser grande. Numa hora, por exemplo, de raiva, de nervoso, você fala uma coisa pesada para a esposa ou para o marido. Dependendo do que for, problema. Então tem que tomar cuidado. Ou com os filhos, cuidado, né? É claro que às vezes acontece isso com a gente, mas a gente tem que sempre ficar orando e vigiando para não errar. Nós não somos perfeitos não, viu, gente? Nem somos espíritos puros, nós somos ainda espíritos que estamos ainda na fila do pão. Mas, ainda assim, a gente está pensando em não errar. Né? O nosso sentimento é o de não errar. A gente ainda erra, mas a gente não quer errar. Então, isso é uma coisa positiva. Porque o espírito que ainda erra, mas ele não quer errar, é um espírito tendente ao bem. E no mundo de regeneração, quem são os espíritos que vão reencarnar lá? Os espíritos tendentes ao bem. Não são espíritos totalmente bons, mas são espíritos tendentes ao bem, que querem sua regeneração, que querem a sua redenção, que querem melhorar. Que não querem errar, que podem errar e que quando erram, eles não ficam felizes. Ao contrário, ficam tristes. Ficam tão tristes que não conseguem ficar em paz se não for lá dar um jeito de remediar a situação. Não dá para você voltar atrás. O que você já fez, está feito. Se você deu um tapa em alguém, o tapa está dado, você não consegue voltar lá para tirar o tapa. Consegue? Não. Mas você pode remediar, ir lá, se desculpar, pedir perdão? Isso você pode. Isso já é uma grande coisa. Que você consegue amenizar o impacto do problema. Então, por exemplo, na casa espírita você falou alguma coisa atravessada, áspera, a pessoa se magoou, por exemplo. Chico deu esse exemplo que aconteceu com ele. Você percebendo isso, que às vezes a gente não percebe também, viu, gente? A gente fala de uma maneira que você não tem intenção de ferir nem magoar ninguém, mas a pessoa ressente e acaba ficando assim. Então, percebendo o negócio é a gente ir lá e pedir desculpas, porque a gente às vezes não percebe que está magoando. Então tem que ir lá e tentar remediar a situação. Às vezes, então, nesses casos dá, não é? Então, é esse o cuidado. Então, a porta estreita é a porta que exige, para você entrar, você fazer esforços no bem, para você melhorar, conquistar virtudes, se esforçar, né? Buscar se corrigir nas suas falhas, nas suas faltas, procurar ser uma pessoa amiga dos outros, sobretudo, fugir da violência e da vingança. E isso é fundamental, hein? Porque a porta estreita não admite violência e vingança. Essa é uma coisa que não tem para onde correr. Não é? Isso não tem jeito, não. Fora daí,
mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, a gente ainda dá conta de permanecer no mundo de regeneração, onde vai ficar tudo melhor e mais fácil, porque você vai estar convivendo com espíritos tendentes ao bem, onde o bem prevalece sobre o mal. Porque no mundo de expiações e provas é o mal que prevalece. Então você vê toda hora, você toma rasteira, alguém te engana e é problema. Então é onde é mais difícil mesmo, né? Mas no mundo de regeneração, onde o bem prevalece, então vai ter o mal? Sim, porque se o bem prevalece sobre o mal, quer dizer que ainda vai ter o mal. Mas o bem prevalecendo sempre. Então a pessoa faz um negócio errado. Ela pode se dar bem um pouquinho, mas dali a pouco ela se dá mal, porque o bem vai prevalecer. A mentira vai ser descoberta. Ela fez corrupção, mas daqui a pouco descobrem, ela vai presa, ela tem problema, perde o cargo e o bem prevalecendo. Então o bem prevalecendo sempre. Isso é característica do mundo de regeneração. Então não é o mundo de espírito puro, não, gente. É espírito tendente ao bem. Então é espírito que quer fazer o certo, ele não quer fazer o errado. Então esse é que é o ponto. Então a porta estreita é porque é nesse sentido que para você conseguir alcançar seu objetivo, né, que é a sua elevação, você precisa se esforçar. E se esforçando é onde estreita a porta, porque tem muita gente querendo entrar, mas é como no exemplo que eu dei do concurso. Então tem um concurso, 50 vagas, só vão entrar 50. Tem 1.000 querendo, tem 10.000 querendo, tudo bem, mas tem só 50 vagas. É como agora as provas que tem do vestibular. Então, por exemplo, assim, você vai ter a prova no Enem, você vai querer entrar numa faculdade que tem 90 vagas para um curso que você quer fazer. Tá, só que tem, sei lá, 20.000 querendo, só que tem só 90 vagas. Quem que vai entrar? Porta estreita, não é? É bem estreita, sim. Quem que vai entrar? Aqueles que tiverem melhores notas. E para tirar melhores notas, precisa estudar, precisa se esmerar, precisa se esforçar, precisa estudar, precisa se preparar. A mesma coisa no mundo de regeneração. Você precisa elevar a sua vibração em uma palavra. Você elevando o seu padrão vibracional e entrando numa vibração de quinta dimensão, pronto, está resolvido o problema. Né? E a vingança é vibração que certamente, e a violência também é vibração que certamente não é do mundo de regeneração, não é de quinta dimensão. Gente, eu vou encerrar agora, mas quero só falar uma coisinha. Hoje tem a estrela de Belém, hein? A gente estava falando esses dias aí anteriores, até a Arielle falou ontem, anteontem, tudo foi falado, né? Eu já tinha falado também semana passada. Mas hoje é o dia... Começou o dia 16, vai até o dia 25. Mas dia 21, que é hoje, é o ápice dela. É o ápice dela. Hoje, se a nuvem deixar, que está tudo nublado, né? Mas se abrir, vocês verificarem que abrir, olhar para o céu e der para ver estrela, vocês vão olhar que vai ter uma estrela, que na verdade não é estrela, na verdade é uma conjunção dos dois maiores planetas do nosso sistema solar, que é Saturno e Júpiter. Então eles estão num alinhamento tal que vai ter um reflexo muito grande, que se você olhar para o céu você vai ver, que é a tal da estrela de Belém, que é aquela que quando Cristo nasceu também apareceu, e que ela aparece a cada 800 anos. Então, vocês vejam que hoje é dia. Então, se vocês olharem para o céu, se tiver condições, se estiver nublado, vocês vão ver lá no céu. Agora, vejam bem uma coisa. Quando Cristo nasceu, apareceu a estrela de Belém, né? 2019 foi o ano que foi dado o prazo para a gente definir se a gente não entraria em guerra de extermínio. Que se não entrássemos, a nossa transição seria muito mais amenizada. Se entrássemos, seria muito mais dolorida, muito mais difícil. E nós não entramos em guerra de extermínio. E aí vocês viram que 2020, pandemia. Tem dor? Tem dificuldade? Tem, mas muito amenizada, gente. Se tivesse guerra atômica, vocês não fazem ideia do caos que seria. Primeiro, a civilização teria sido destruída. Porque seria uma terceira guerra mundial planetária, envolveria o planeta inteiro. Vocês imaginam, então, que não haveria eletricidade, não haveria celular, computador, tudo seria destruído. Né? Teria radiação, todo mundo ia ficar doente, praticamente não ia restar nem 10% da população mundial. Câncer, doença, para tudo quanto é tipo. Então, 2020, vocês vejam que a pandemia é um negócio mínimo. Então, na transição amenizada para nós, vai ter algumas dificuldades, vai ter, mas vai ser pequena. Tal qual a criança que está nascendo o dente, sente aquela dorzinha, aquela febrícula, aquele desconforto de nascer o dente. Então, algum desconforto vai ter, como está tendo, não é?
Quem estiver desencarnando disso daí é porque chegou a hora também, não vamos encarnar com isso, é que chegou a hora, desencarnou. Tudo bem, está tudo certo, mas não morreu. Só voltou para o mundo espiritual, que é o normal, não tem problema nenhum. A gente ora lá para a pessoa que foi, está tudo certo. Agora, falta pouco para terminar essa regeneração, que vai ter, sim, algumas dificuldades, talvez algumas até relativamente doídas, não é? Mas muito inferior se a escolha fosse pela guerra de extermínio, né? Porque na Bíblia está escrito que vai ter aí umas coisinhas aí, se vocês lerem lá Apocalipse, vocês vão ver. Entretanto, vai passar. E agora é a hora realmente a gente fazer. É a nossa prova máxima. Porque nós estamos no mundo de provas, de expiações também, mas de provas. Então, nesse final de transição, é a nossa prova máxima. E nós somos trabalhadores da última hora. Né? Cristo falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Que é o tal da porta estreita. Então, tem os que vão entrar são aqueles que fizeram os esforços necessários. E agora é a prova máxima. E aqueles que são os trabalhadores da última hora precisam trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Estender a mão, ajudar, orar bastante, né? Fazer vibração. Hoje, sobretudo, que tem a tarefa lá na Casa Espírita, vamos fazer isso. Então, era isso, não é? Então, essa estrela de Belém, essa conjunção desses dois grandes planetas, os maiores do sistema solar, Saturno e Júpiter, né? E olha, isso não é uma mera coincidência, hein? Quando Cristo veio, ela apareceu. Agora, no final da transição, ela está aí, está aqui. Olha, gente, não é só uma coisa aleatória. Né? Vocês veem que o brilho é grande, né? Dá para ver a olho nu, dá para ver a olho nu. Com certeza são energias que estão vindo aqui para nós, para o nosso planeta, para elevar a vibração do planeta todo, com alteração em nós, no planeta, em tudo. E a gente vai ter que subir a vibração para acompanhar, porque não vai ter saída, porque a regeneração é quinta dimensão e o planeta está subindo de vibração. Esse alinhamento, ao meu ver, tem muito a ver com isso. Então, orar e vigiar. Tá, gente? Grande abraço. Vamos fazer a oração para finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa desencarne, que assim seja. Muita paz. Vamos prestigiar amanhã e na quarta, Sérgio Fabiana, quinto, João e Evane, e sexta, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus, uma boa semana. Beijo no coração.